Estamos começando o nosso primeiro chá com filosofia. E assim, por ser o primeiro, a gente precisa, na verdade, ter propriedade ou falar um pouco o que é filosofia. Eu queria até dizer que, sim, é o primeiro, mas parece que a estrutura aqui foi montada há séculos. Gente, montaram pra gente aqui. E é chá com filosofia, não é por acaso não, tá? Chá de cidreira, né, professor? Chá de cidreira, biscoitinho. E ó, é numa elegância. A direção, a coordenação da escola, né? Aliás, todos os envolvidos aqui prepararam numa elegância que é impressionante. Vocês precisavam ou precisam. Aliás, a gente está pensando, inclusive, fazer um com o público, né, professor? A questão é que a gente precisa estar à altura do nosso cenário. É verdade. Então, eu vou deixar o primeiro questionamento, né, o que é filosofia, para o professor Durval, filósofo. Eu sou professor de filosofia aqui da EREMPAF. Lenilson colocou essa questão, disse: Durval, vamos falar sobre o que é filosofia. Eu fiquei pensando, que pergunta espinhosa, né, professor? Porque não há uma farta bibliografia respondendo essa questão. Claro, todo filósofo importante se sentiu provocado por ela e deu, fez suas considerações, né, sobre o que seria filosofia, mas não é uma pergunta assim, fácil de responder, né? E aí eu lembrei de um autor, pensando ontem mesmo, de um autor norte-americano chamado Faulkner. E ele diz o seguinte, ele diz sobre a literatura, né, que a literatura ela é equivalente a acender, vou citar do meu modo, né, se não lembro ipsiliteris ali, mas acender um fósforo num campo escuro não vai mudar muita coisa, mas vai dar a você a percepção da escuridão que te cerca, né? Então acho assim, aqui a gente vai acender um fósforo nesse campo escuro, que é essa pergunta cabulosa, né? Quem sabe uma vela talvez, né? E essa luz ali bruxuleante, né? Que é Bachelard, que é um filósofo francês, que essa luz bruxuleante é a luz do ser, a luz do que é, né? Bem provocante, inclusive, né? E lembra, inclusive, a ideia do mito da caverna, né? Que muita gente, inclusive, ao falar de filosofia, lembra muito Platão, Sócrates e essa ideia do mito da caverna, o cara que consegue ver a luz. Mas, necessariamente, a filosofia não começa, né, com Platão, com Sócrates. Óbvio, Sócrates é o patrono da filosofia, mas a gente sabe que a filosofia ela começa lá na cosmologia, e a gente vai falar sobre isso aqui, né, professor? Vamos conversar um pouquinho sobre. Eu queria só colocar a ideia da filosofia. Eu tenho muito assim, está muito entranhado comigo a ideia da Marilena Chauí, quando ela diz, né, primeiro, a filosofia como uma desbanalização do banal, e cai muito nessa sua ideia de uma luz ou uma vela, né, aquela chama que está ali acesa, esperando que... E a camisa hoje aqui é provocativa mesmo. É uma camisa shakespeariana. É shakespeariana. Né? Uma caveira do Hamlet. Do Hamlet. Ser ou não ser. E a gente passou a noite, viu, gente? A gente passou a noite combinando como que cor ou... Foi um acidente, um bom acidente, né? Assim, como nós viríamos, né? Então, acabou. Só voltando, né, à filosofia. Mas acho que era Nietzsche que dizia que o preto, né? Deixava as pessoas mais inteligentes. Mais inteligentes, né? E aí você junta... As pessoas, eu vou dizer as pessoas, mas... Você chega com o preto, aí chega com interrogação, chega com a coisa... Ele se referia às mulheres, mas é um comentário que... Mas, vamos lá. Você chega aí com a camisa meio que natureza, não sei, no preto, e a gente vai falar exatamente sobre isso aqui hoje, da física. Deixa eu me olhar ali. Né? E é isso. Filosofia como a desbanalização do banal. E a Marilena Chauí, ela vem com essa pegada de dizer, a filosofia é o estudo que é um estudo incessante, ao qual o indivíduo fica lá constantemente, né, tentando resolver ou tentando buscar explicações para as coisas do cotidiano. Eu acho isso fantástico, né, porque a gente tira a filosofia, né, do outro lado do muro e traz ela para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. E é essa pegada que eu acho muito interessante no pensamento de Marilena Chauí. Óbvio, a gente não tem, e aí os filósofos, como você bem falou,
eles vão trazer, cada um traz um pouco, né, uma tentativa talvez de justificar, mas no sentido dessa interrogação, né, a filosofia ela é necessariamente essa interrogação ao qual a gente fica constantemente tentando buscar explicações. Assim, na própria etimologia da palavra, já que é um programa introdutório, né, temos alunos aqui, espero que muitos alunos possam assistir o programa, o vocábulo, né, filos e sofia, né, amizade, o amor ao saber, né. Pitagórico isso, tá? Isso é de que vocês conhecem matemática, inclusive Pitágoras, com o teorema, né? É o teorema de Pitágoras, que foi o cara que deu o nome necessariamente à filosofia. Então, então essa paixão, né, esse interesse por conhecer, né, é próprio da filosofia, é próprio do filósofo, daquele que tem, aquele que tem interesse, que tem desejo de saber, né? É um interesse gratuito, né? Assim, então é um desejo profundo de conhecer, de saber. Isso é uma das possibilidades, né? Se bem que a gente também pode tratar a filosofia, quer dizer, se trata a filosofia com outras também como uma visão de mundo, né? Mundo, claro. A opinião, a doxa, costuma dizer também assim, doxa, né? A palavrinha grega para opinião, que a gente já vai aprendendo também um vocabulário específico da filosofia que tem sua língua própria, né? Então, assim, e é até essa língua, esse conceito próprio de cada filósofo que marca a sua assinatura na história da filosofia, né? Perfeito. Nesse caso é um termo grego, mas depois a gente vai adentrando em outros filósofos e descobrindo conceitos próprios de cada filósofo, isso mais adiante, que vai significar também a assinatura de cada um deles. Só lembrando que você que está aqui agora, óbvio, nossos alunos da Escola Erempaf, né, não esqueçam de seguir nossas páginas, né, seguir, se inscrever, ativar o sininho aqui no YouTube e também nas outras páginas. Não esqueçam, vai estar na descrição desse canal, desse episódio, desse EP, né, todas as páginas. Você vai lá, se inscreve, vai lá, curte, compartilha. Bom, fica ligado, principalmente lá na nossa página, na página do Erempaf, é exatamente porque quando o seu sininho não ativar aqui mostrando que vai ter um EP sobre chá com filosofia, vocês com certeza verão lá no Instagram. Gente, para começar a falar necessariamente de filosofia, a gente já fez uma abordagem aqui, uma pequena abordagem sobre o conceito. A gente tem que se retratar aos pré-socráticos. E a gente, como talvez o primeiro, eu vou dizer, o primeiro pré-socrático a se dispor a quebrar essa ideia de mito para a razão foi Tales, que vocês também conhecem, né? Tales de Mileto, que também tem o Teorema de Tales. Vocês também conhecem, às vezes a gente coloca muito distante e ele está muito próximo da gente. Professor, para a gente começar a falar de Tales, né, e a ideia da cosmologia, como é que a gente poderia traduzir isso mais fácil assim para nossos ouvintes, nossos alunos? Eu acho que uma boa história a gente conta com cenário, conta com personagens e conta com paixão, né? Se a gente pensar o mundo grego ali, as condições que a gente em história, vocês vão ver se não viram ainda, mas é considerado um milagre grego, né? Aquele momento de efervescência cultural, em que os gregos trocavam muito com outras civilizações, né? Graças às navegações, o surgimento da moeda também como algo importantíssimo, porque isso faz com que o comércio cresça também, né? Então, nessa região de Mileto ali, a gente tem notícia de 3 homens importantíssimos, né? Um deles, que você citou agora, que é o Tales de Mileto, né? O segundo, Anaximandro, e o terceiro, Anaximenes, todos os 3 de Mileto. E o mais importante, além de saber que eles estabeleceram um princípio racional para todas as coisas, no caso de Tales, a água, no caso de Anaximandro, o apeiron, ou indeterminado, né? E no caso de Anaximenes, o ar. É pensar que agora não é mais suficiente para explicar o mundo um pensamento mágico. Não dá mais conta da realidade, né? O que seria o mítico. O pensamento mítico.
pensamento mítico, ele, em certo sentido, ele é limitado, né? Porque ele tem seus limites ali, ele não está disposto a se transformar como a filosofia está disposta a se transformar, né? Então, não quer dizer com isso que o mito não tem o seu valor e não tem a sua importância. Tem uma frase que eu gosto muito de um filósofo alemão conhecidíssimo e muito adorado por jovens, por causa da sua forma de filosofar, conhecido como filósofo do martelo, porque ele traz essa virulência juvenil, incisivo. Ele diz que o mito é uma imagem abreviada do mundo. É uma coisa muito bonita, né? Muito profundo, então você olha o mito e enxerga o mundo de forma abreviada, né? Então há uma verdade no mito, né? Então essa exegese, esse movimento de interpretação que vai garantir a verdade que a gente vai extrair ali do mito. A própria filosofia, né, não se desvencilha do mito, não se desconecta do mito. O senhor citou um mito conhecidíssimo que é o mito da caverna, está no livro 7 da República de Platão. Provavelmente, quando a gente for tratar de Platão, isso não vai poder ficar passado, né? Óbvio. Vai ter que falar sobre o mito da caverna. Hoje a gente está falando dos pré-socráticos, mas a gente vai chegar no momento de falar de Platão e a gente vai discorrer sobre esse tema, inclusive. É interessante a gente colocar em Tales, porque ele chega com essa ruptura, né, do mito pela razão, e essa ruptura ela é muito importante porque a gente também pode inclusive chamar os pré-socráticos de filósofos da natureza. E o professor deixou bem claro, né, aqueles filósofos justificavam a vida a partir do ar, justificavam a vida a partir da água, justificavam o surgimento das coisas, não necessariamente a vida, mas o surgimento das coisas. Né? E a gente tem, ele citou 3 filósofos, mas a gente também tem outros, como Heráclito, Parmênides, né, e o próprio Demócrito, que mesmo sendo, né, contemporâneo de Sócrates, mas ele faz uma ruptura, pensando inclusive em Anaximenes, se não falha a memória, né? Traz a ideia do átomo. Eu acho isso, eu penso... Isso Demócrito, né? Demócrito, é fantástico. Existe cara. átomo e vazio. Foi bom você tocar nessa coisa. Demócrito, apesar de ser considerado pré-socrático, né, porque essa é uma denominação moderna, ele era contemporâneo de Sócrates, né? Então, como alguém é pré, se vive no mesmo tempo, né? Então, Sócrates representa um marco, né, um divisor de águas, como nós temos na história da humanidade a figura do Cristo, que divide o tempo em antes e depois dele. Sócrates, na antiguidade, o que se trata de filosofia, ele divide o tempo ali entre antes e depois dele. Ele é considerado, apesar de ser uma visão... Tudo em filosofia tem muita crítica, muita oposição. Isso é a beleza da filosofia. Ele opera um giro antropológico, né? Assim que é dito. Então, é como se as questões se voltassem mais para o humano. Mas se a gente olhar com cuidado também esses pré-socráticos, especialmente alguns deles ali, eles também tinham máximas morais que dizem respeito ao agir, ao ser, ao modo de ser e de agir pleno em sociedade, né? Por exemplo, Heráclito, quando fala tudo flui, né? Que o ser mas ele pode vir a ser. Isso é fantástico, cara. Heráclito de Éfeso, né? Tem essa coisa dos pensadores carregarem o seu lugar, né? Então seria Lenilson de Gravatar, seria Durval de Vitória, se nós fôssemos filósofos antigos, né? Heráclito é impressionante, quer dizer, 2 pensadores que viveram ali nesse período, que são de extrema importância, porque pavimentaram o caminho da filosofia, acho que a gente pode dizer assim. Heráclito de Éfeso e Parmênides de Eleia, né? Essas 2 figuras foram importantíssimas para todo o pensamento que virá depois. Então, de algum modo, a gente vai ter como recorrer a eles. Mesmo um filósofo contemporâneo, a gente faz um esforço e chega lá. O pensamento sobre linguagem na contemporaneidade pode retornar e encontrar Parmênides, por exemplo, que diz que o ser é, o não ser não é. Né? Vamos tentar deixar isso um pouco mais claro, né? Deixa eu só fazer é interessante quando os filósofos utilizam os filósofos não, né? Por exemplo, Parmênides e o lugar onde ele nasceu, Heráclito e o lugar onde ele nasceu.
Bom, é interessante porque se a gente trouxer isso para a nossa realidade, ainda existe muito isso. Só que assim, no interior bem mais. Né? No interior bem mais, né? E utilizam muito o nome da mãe ou do pai. Né? Lenilson de Bio, não é? Isso. Duval de José, Maria de João, João de... A gente hoje, na questão do nome, ainda existe muito isso. E ó, de onde vem esse pensamento de lugares. Inclusive tem jogadores de futebol, para a gente contemporaneizar, que fazem questão de colocar, né? Por exemplo, o Juninho Pernambucano, então para as pessoas identificarem ali suas raízes. Isso é interessante, professor. E, como estava falando, essa questão de Heráclito e Parmênides, como é que a gente pode fazer esse discernimento e de uma forma mais clara para os nossos ouvintes aqui? Heráclito como aquilo que tudo flui, e Parmênides é aquilo que tudo Pode dizer que um é o filósofo da permanência, do imutável, que é o Parmênides, e um é o filósofo do movimento, da mudança, que é o Heráclito. Esses dois pontos são importantes porque você com isso já consegue estruturar seu pensamento, saber que eles estão na história da filosofia como opostos, né? Que Platão vai fazer essa conciliação, digamos, entre esses opostos. Perfeito. Mais adiante a gente vai ver, né? A questão, lá na frente a gente vai ver, desculpa, professor, lá na frente a gente vai ver, inclusive, a ideia de Platão que pega Parmênides e Heráclito e vai transformar no ser que vive em dois mundos, né? E esse contraditório na filosofia vai ser fundamental, inclusive, para as discussões atuais, né? Heráclito influenciou pensadores importantíssimos na modernidade. A gente pode citar Hegel, que é um pensador gigante, né? Um pensador assim que faz parte do caudaloso rio da filosofia, não é um pequeno afluente, então é um filósofo de extrema importância, o Hegel. Heráclito era considerado pessimista, obscuro, né? Então, há quem defenda, alguns historiadores, que o que sobrou de Heráclito eram aforismos, né? Eram máximas, pequenos textos ali, não eram fragmentos, porque é importante saber que os pré-socráticos, a gente tem acesso ao que eles escreveram por meio de fragmentos, ou seja, sobrou trechos, pedaços da obra desses pré-socráticos que a gente vai, nesse trabalho de arqueologia, digamos assim, reunir aquilo ali e tentar compreender aquela realidade, aquele tempo, né? Então, essa ideia de que tudo flui, de que tudo é movimento, é importante entender também que esses filósofos, considerados filósofos da physis, né? Da physis. Que ou físicos, como Aristóteles vem chamar mais adiante, porque eles percebiam, eles filosofavam a partir da materialidade das coisas, do sentir sobre isso, de tocar, era essa percepção. Aí a mente vai dar um salto, vai dar uma mudança. Isso numa visão lá na frente aristotélica. Nessa visão de Parmênides, era a visão da natureza mesmo, as coisas da natureza, não é? Isso. É importante também, mais uma palavrinha suja aqui, que a gente falou doxa, a gente vai falar em physis, né? Essa compreensão de natureza grega é diferente da compreensão que a gente tem de natureza, ou pelo menos que os modernos tinham de natureza, né? Então, assim, ele percebe o movimento, o perecer das coisas. Então, as coisas que são úmidas perdem umidade. O quente fica frio. O dia vira noite. E aí tem uma ideia importante que é o vir a ser. O dia virá a ser noite, o quente virá a ser frio, o úmido virá a ser seco. E é nessa mudança que a gente pode perceber, digamos, a verdade. Porque se não, por exemplo, vamos citar, se não houvesse a doença, como saberíamos da saúde? Da saúde. Né? Então, se não houvesse o quente, como saberíamos do frio? Essa discussão é por esses opostos que a gente conhece a realidade, né? Então, essa tensão de opostos, não é à toa que o elemento de Heráclito é o fogo, né? Então, já é um elemento vivo, que se consome, que está em completa mudança e alteração, né? Então, é algo que está ali conectado. Mas aí surge um problema, né, professor? Se as coisas estão constantemente em mudança,
como eu posso conhecer a realidade se as coisas estão mudando? Se eu olhar para você agora, como Heráclito disse, eu posso pegar a citação correta aqui, ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas e o próprio ser já se modificou. Então, se eu olho para cá, você mudou. Por que eu te chamo ainda, né, pelo teu nome? Por que eu te reconheço? Deve existir alguma coisa que te dá identidade. Apesar de você já não ser mais o mesmo Lenilson de antes. Assim como eu já não sou mesmo o mesmo Durval que entrou por aquela porta. Essa é a ideia do tudo flui, tá, gente? Sempre que assim vocês lembrarem da ideia de, ou tiver algum texto, tudo flui, tá falando necessariamente de Heráclito. Todas as vezes, tudo flui, Heráclito, que é um pensamento que Platão vai trazer lá na frente, para fazer essa ideia desses movimentos contraditórios dos dois mundos criados por Platão. Muito bom essa ideia. E Platão ele vai discorrer muito sobre essa ideia de Heráclito, quanto a pessoa que não pode tomar banho no rio, no mesmo rio. Platão Platão tem uma paixão grande por Parmênides também, né? Tanto ele dedica, ele vai beber nessa fonte, nos dois, mas ele tem um diálogo que se chama Parmênides, né? Que é um encontro de um Sócrates jovem com um Parmênides velho, sábio, né? E um cara de uma racionalidade, né? Que onde Platão vai se pegar é exatamente nessa racionalidade. Isso, porque o que Parmênides faz é trazer um princípio que não é mais esse princípio palpável e material, porque ele trata do ser. O ser é um exercício de razão, não é mais uma coisa concreta, não é mais algo que eu vejo, toco, cheiro, né? Percebo. E é nesse sentido que ele é considerado o primeiro metafísico, né? É um dos primeiros, porque há quem aponte o princípio do apeiron, do indeterminado, de Anaximandro, também com uma pontinha metafísica, que já joga para um fora das coisas concretas, fora das coisas que são perceptíveis pelos sentidos. E para Parmênides, os sentidos, assim como para Platão, são enganadores, né? Porque por isso que são imutáveis. Por isso que as coisas mudam, se transformam e enganam a gente, né? Enganam os nossos sentidos, né? Então, o ideal, lembrando que para Parmênides o ideal é imutável, tá? O ideal. O que Platão vai utilizar lá na frente para falar. Demócrito não, minto eu. Heráclito não. As coisas estão em constante movimento, né? Em constante mudança. Para Parmênides, o ser é imutável, o ser é indivisível, o ser é incriado, né? Ele existe sempre, ele é eterno por isso. Porque se houvesse algo antes dele, ele já não seria o ser. E também, além do ser, existe o nada. Ou seja, sobre o nada a gente não pode falar, sobre o nada a gente não pode produzir conhecimento para Parmênides, né? Então, só sobre o ser a gente pode falar. Então, o que a gente fala sobre o que existe, o que é, né? Que é o ser. E lembrei de Clarice Lispector. Tem uma frase num livro muito interessante dela, é um livro extremamente potente, chama Água Viva. É um livro lindo, assim como as coisas que Clarice faz. Dizem que Clarice não tem leitores, tem fãs ou tem seguidores de uma seita secreta, né? Mas ela diz o seguinte, que a palavra mais importante da língua tem uma só letra. Isso é de uma beleza, de uma profundidade. E é uma palavra profunda e poderosa, né? Então, aí o cerne de todas as questões, né? O que é. Então, ainda ali, acho que terminando essa coisa de Heráclito ali, para a gente pegar, dar continuidade ao Parmênides. Do que pode vir a ser, é interessante Heráclito, né? Para Heráclito, né, a guerra é a mãe, a rainha de todas as coisas, né? Então, a verdade está nesse contrário, nessa contradição, nesse jogo de opostos, né? E para Parmênides, não, né? Então,
o ser é e o não ser não é, repetindo, né? Há uma identidade nas coisas que faz com que a gente possa conhecê-las, né? É o que permite que a gente conheça as coisas, apesar das mudanças, que a mudança é uma ilusão, né? Para a mente, a mudança é enganadora, né? Então há uma identidade nas coisas que faz com que a gente reconheça elas, faz com que eu saiba que isso é uma caneta e não um lápis, apesar da ação do tempo que vai desbotar, desgastar, né? E não há como a gente falar do nada sem a gente tocar na ideia de Demócrito, né? Quando Demócrito traz a ideia do átomo, ou o átomo, ou eu não vou dizer o nada, eu vou dizer o vazio. Ou é o átomo ou é o vazio. E é interessante, gente, porque se a gente trouxer para o nosso cotidiano, tudo que está ao nosso entorno, inclusive nós, segundo o pensamento de Demócrito, é a junção de átomos. Então, da mesma forma que você poderia estar aqui, ou que você está aqui, que eu estou aqui, você poderia estar em qualquer lugar do mundo, dependendo da condição que esses átomos foram se ajuntando, né? E eu acho muito interessante, eu penso que é uma pegada de 2.400 anos atrás. Recentemente, eu penso que na Suíça, né, houve toda aquela construção daquele túnel para se descobrir a partícula de Deus, né? Que partícula deu início à vida. Mas aí Demócrito já discutiu isso há 2.400 anos atrás, quando ele diz tudo é átomo. Professor, o que a gente pode trazer sobre essa discussão do Demócrito? Pensar que esses filósofos que consideram um princípio único para tudo, né? Eles são considerados monistas por causa disso, porque consideram que tudo deriva ou tudo vem de uma só coisa. No caso do Parmênides, o ser, né? No caso que eu já citei anteriormente, Tales, a água, Demócrito, o átomo, né? Então, acho que como eu já havia dito, ter um princípio racional para tudo é uma revolução muito grande que possibilita ciência, a existência da ciência graças a esse princípio racional para explicar as coisas do mundo, né? Então, o mito tem seu valor, tem sua importância, mas tem suas limitações, né? Assim como também a espiritualidade, que é uma dimensão do humano, né? Algo importante, mas, por exemplo, a religião, ela está aferrada ao dogma, né? Ela tem uma relação que não pode ser desfeita com o dogma, né? E o dogma tem uma limitação, e quando chega nesta limitação do dogma, o religioso ele precisa abraçar a sua dúvida com fé. O filósofo, ele não abraça a dúvida com fé, né? Ele festeja a dúvida e vai em busca, né, de alguma, digamos, alguma solução para aquilo, mesmo que as perguntas sejam irrespondíveis, talvez, porque de onde viemos, né? É uma pergunta que a gente ensaia respostas hipotéticas, elas, mas todo o início de tudo, inclusive do ser, parte da necessidade do ser se perguntar de onde veio, para onde vai também, mas necessariamente, qual o sentido da minha existência? E a gente vai cair lá na frente com os filósofos existencialistas, né? Eu fiz aqui uma relaçãozinha pequena, já que a gente está tratando dos pré-socráticos, e falando pré-socráticos, a gente associa a filosofia grega da natureza, também o filósofo da natureza. Eu fiz uma relaçãozinha para não trocar nomes, só reforçando o que o professor falou, né? Na questão da física, o que cada pensador, cada filósofo tinha como sua referência de construção, né, do ser. Então, Tales, só reforçando, né, água, Anaxímenes, o ar, Pitágoras, os números, e aí vai surgir, na verdade, o teorema, né? E esses números entendidos como estrutura proporcional entre os elementos que compõem, né? Esses números vão ser os elementos que compõem o ser. Heráclito, o fogo, e eu, na pesquisa, o que eu achei muito interessante, inclusive que eu penso que foi, e quando eu falo aqui achei, não é de achismo não, viu, gente? É questão do pensamento mesmo. Empédocles,
que ele traz a ideia quatro raízes, 4 sementes que dão origem às raízes: terra, fogo, água e ar. Eu penso que isso é de uma pegada incrível, né? Eu tava pensando, né, por exemplo, na construção bíblica necessariamente do Antigo Testamento, que mesmo sendo criacionista, ela também vai pegar lá em Gênesis a ideia do homem surgindo a partir da terra, que é o barro. Entendeu? Fiquei imaginando que sementes seriam essas. Eu acho que aí é que tá, né? Assim, com relação ao texto judaico, aí é exegese, né? A interpretação, né? Como você vai ler aquele texto, né? Que não foge necessariamente do que os gregos falavam, dos elementos da natureza. E às vezes quando eu estava em sala, professores e os alunos perguntavam, eu dizia a eles: pensem no Avatar. É um filme muito famoso e Oscar. Pensem no Avatar: terra, fogo, água e ar. Pronto, está aí toda a essência do pensamento naturalista grego pré-socrático. A construção de tudo, né? A quebra do mito pelos elementos, ou a justificação racional dos elementos da natureza. Eu penso que isso e foi ainda, né? Porque é muito discutido, fantástico. Eu não tenho dimensão de quanto tempo nós estamos aqui, né? Nós temos programado um tempo específico, talvez... 30 minutos, só já passando 30 minutos. Eu penso que a gente está chegando ao nosso final, nós já apontou ali. Mas aí a gente pode fazer, né, Acho que tem todo esse pensamento... deixa eu te atrapalhar. Antes, lembrar o pessoal de novo, vocês que chegaram até aqui com a gente, não esqueçam, se inscrevam em nossos canais, ativa o sininho aqui, ativa o sininho, compartilha, divulga, que nós vamos estar aqui vez por outra, no mínimo uma vez por mês, falando e discutindo um pouco sobre filosofia. Tá? Toma nosso chazinho, tá? E aí, como o próprio tema, né, o nosso propósito é chá com filosofia aqui na Escola Era Impaf, mas que vocês divulguem, compartilhem, talvez a gente possa estar contribuindo aí para algumas futuras avaliações externas ou para a própria vida de vocês nessas nossas discussões. Isso, ok? Pensando em própria vida, né, em uma aplicabilidade para essas ideias, porque parecem abstratas, parecem ideias, né? E aí eu lembrei ontem, conversando com o senhor, de um poema do Mário Quintana, que diz que a vida é um dever que nós trazemos para fazer, que nós trouxemos para fazer em casa, né? E quando a gente menos espera, são 6 horas. Quando a gente menos espera, é sexta-feira. Quando a gente menos espera, já é Natal. Quando a gente menos espera, acabou o ano. Quando a gente menos espera, o grande amor da vida da gente, que o Mário me perdoe que eu estou citando assim de cabeça, né? O grande amor da vida da gente foi embora, né? Então, já que a vida, que o tempo é essa mudança constante, né? Se as coisas têm vamos aproveitar melhor o nosso tempo, né? Eu vejo tantos jovens que passam horas fazendo um mau uso do celular, por exemplo, né? Sendo uma ferramenta tão importante, né? Eu lembro que na minha adolescência a gente tinha que ir à biblioteca consultar, muitas vezes, enciclopédias. Quando a biblioteca não era uma biblioteca muito poderosa, assim, que tinha muitos títulos, a gente se salvava ali, o que salvava eram as enciclopédias. E agora você tem uma ferramenta como o Google, uma ferramenta como o YouTube, essa plataforma que nós estamos, que são ferramentas que são poderosas, né, para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento, para sermos pessoas melhores, né? Afinal de contas, também é do interesse da filosofia. Afinal de contas, ali Sócrates lembrava sempre aquela máxima do oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo, né? Então, e só completando, quando ele dizia isso, né, ele conhece-te a ti mesmo, que só assim conseguirás conhecer o mundo, ou ver o mundo, né, ver o mundo de uma forma diferente. E as pessoas não têm, e principalmente nessa contemporaneidade, nesse momento de globalização, de confusão, inclusive ideológica, as pessoas não param para se conhecer, ou conhecer-se a si mesmo. Isso, e quando você se conhecer, para poder conhecer o mundo, eu gosto dessa abertura que você deu,
Porque conhecer a si mesmo é expandir-se, né? É abrir os olhos para o outro, que a gente chama de alteridade, que é olhar nos olhos do outro e se ver. Isso é alteridade, né? Então, eu olho para o outro e me vejo, né? É o que Levinas dizia. Eu olho nos olhos do outro e me vejo. Aí tem um poema de Carlos Drummond de Andrade que a gente talvez vai falar também quando for falar de liberdade, que diz: o mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, vasto mundo, mas vasto é o meu coração. Isso é do poema das Sete Faces, né? Sete Faces. E é lindo isso, porque você sabe da vastidão do mundo, mas você, levando para essa questão do desconhecimento, mas você nem se conhece. Como é que você vai ter essa vastidão, esse entendimento do mundo? Entendeu? Só fazendo uma conexão agora, tentando trazer Parmênides para aplicar na nossa vida, né? Eu lembro quando jovem, estudante de filosofia, eu tinha muito preconceito quando falavam em filosofia de vida, minha filosofia de vida. Professor, eu ainda tenho, eu não vou me negar não, eu ainda tenho, eita, peguei no microfone, eu ainda tenho porque assim as pessoas confundem muito isso com autoajuda. Entendeu? Eu ainda. O problema que eu acho da autoajuda é carecer de princípio de realidade, né? Então você entra num mundo de fantasia porque a realidade não está, e quando você abandona o livro, você leva uma boa tapa, um empurrão, tropeça e cai. Chute na bunda mesmo. E a filosofia, ela não vai fazer com que você fique alienado do mundo, que você não se reconheça no mundo, pelo contrário, né? Por isso que sair da tal caverna é uma coisa dolorosa, é um processo longo, difícil, mas que vale a pena, porque a filosofia pode ser um consolo, né? É um consolo também, especialmente quando você está ali já mais familiarizado, num namoro, sabe assim, não um namoro, mas já num casamento, né? Não sei se a palavra casamento, eu incluindo agora, Deus está no meio do meu papo, não sei se vai ser bom não. Mas assim, sabe, você tá uma relação mais íntima com ela, você vai perceber que provavelmente, além de inquietar, claro, ela vai também poder te dar algum consolo. Mas relacionando a ideia de Parmênides, de que as coisas são e não se alteram, que o que é e não pode não ser, porque se não for, já não é. Se não é, eu não posso falar, não posso dizer nada sobre isso. Perceber que na nossa vida é fundamental. O que é que não altera? E aí, que valores são esses que eu considero valores inalteráveis, que eu considero valores supremos, acima de tudo. Sobretudo os éticos. E que vão nos nortear, né? Que vão nos orientar. Então, assim, claro, tô dando uma espremida ali, uma esticada no pensamento de Parmênides, mas para a gente poder também ter uma aplicabilidade na nossa vida, né? Afinal de contas, educação serve para isso, né? Serve para tornar as pessoas melhores, emancipadas. E aí vem uma ideia de filosofia que é a ideia que eu gosto muito do Spinoza, né? Que é um filósofo holandês. A ideia da liberdade Spinoza é belíssimo e se relaciona com o que é filosofia. Com a questão da natureza inclusive, que é natural ao indivíduo. Spinoza é fantástico. Professor, calma, professor. Mas é para falar do que é filosofia. Calma, professor, né? Porque a gente vai parar só para falar de liberdade e valores. Vai chegar lá. Mas ele diz que a filosofia ela é uma espécie de instrumento, né? Que nos conduz da servidão à liberdade. Isso é muito, muito profundo, né? Muito bonito, porque nos conduz da servidão à liberdade. Então, uma coisa que é de fundamental importância, né? Assim, a gente se emancipar, a gente ter autonomia, nomos, lei, né? Ter autogoverno, né? Ser capaz de ter uma gestão de si mesmo, né? Ou ser protagonista também da nossa vida, da nossa história, né? Uma coisa, é um termo que a gente usa muito aqui. Volta o pensamento de Sócrates quando o conhece a ti mesmo, né? Gente, essa conversa ela vai assim perdurar por muito tempo, né? Em outros momentos, eu penso que a gente já alugou muito pessoal, né? Alugou, já alugou muito pessoal, mas espero que tenha contribuído muito, né?
para o início dessa formação e entendimento da filosofia, né, partindo do princípio da cosmologia, a gente vai chegar, a gente ainda vai discutir mais sobre a ideia de Pitágoras, sobretudo para dar início e falar sobre Platão e Sócrates, né, e dar o boom quando a gente chega na filosofia socrática e vem todo aquilo que era mágica e tornou-se racional, mas um racional dito de forma também mágica, engrandecedora. É ótimo, porque Platão não gostava, ou pelo menos via com maus olhos, o teatro. Né? E ele usava desse recurso, porque ele escreveu por meio de alegorias, diálogos, né? Então, que coisa mais teatral, dramática do que o diálogo, né? Ele escrevia por meio de diálogo. E se houvesse na época um prêmio Nobel de literatura, ele sem dúvida ganharia, porque era um escritor impressionante. Perfeito. Que se recusou, inclusive, quando começou a falar de amor, e a gente pode aqui em algum momento falar do amor platônico, né? Ele começa a fala no final disso: eu vou deixar para os poetas. Né? Os poetas falam melhor sobre amor, e é sobre um amor que a gente vai terminando por aqui hoje, né? Brindando nosso chazinho. Eu sou quase que não tomou o chá dele nem comeu o biscoito. Vamos brindar, eu comi o biscoito. Então o Chá com Filosofia vai ficando por aqui. Não esqueçam, se inscrevam no canal, sigam todas as nossas páginas. Mês que vem tem mais, né? Mês que vem tem mais. A gente vai ver se agiliza mas assim, mês que vem já está garantido nossa conversa aqui, nosso Chá com Filosofia. Agradecer a nossa direção, nossa coordenação aqui na Escola Erempaf, a Secretaria de Educação, ao nosso produtor, ao nosso produtor, professor e coordenador, professor Piário, está ali por trás das câmeras, e dizer que estamos aqui no próximo mês, com certeza, para fazer outras discussões importantes, né, bem relevantes para vocês. Até logo. Chá com Filosofia. Um abração no Chá. Tchau.